Capítulo 3. Por que não sou um pacifista? A questão aqui é se prestar serviço militar nas guerras, obedecendo à ordem da sociedade civil à qual pertencemos, é uma ação perversa, uma ação moralmente indiferente ou uma ação moralmente obrigatória. Ao perguntar como decidir sobre essa questão, estamos levantando uma questão muito mais geral. Como decidimos aquilo que é o bem e o mal? A resposta usual é que o fazemos orientados pela consciência, mas provavelmente ninguém está agora pensando na consciência como uma faculdade separada, como um dos sentidos. De fato, isso não pode ser tomado dessa forma, pois uma faculdade autônoma, como um sentido, não pode participar de uma discussão. Você não pode argumentar com um homem para que ele veja a cor verde se ele está vendo a cor azul. Porém, a consciência pode ser alterada por um argumento. Se você não pensava assim, não teria me convidado a vir e discutir com você sobre a moralidade de obedecer à lei civil, quando ela nos manda servir nas guerras. A consciência, portanto, implica o homem totalmente engajado num assunto específico. Entretanto, até nesse sentido a consciência ainda tem dois significados. Primeiro, a pressão que uma pessoa sente sobre sua vontade para fazer aquilo que pensa ser certo. Segundo, seu julgamento sobre qual seria o conteúdo do certo e do errado. No sentido primeiro, a consciência é para ser seguida sempre. Ela é a soberana do universo, de modo que se tivesse poder assim como tem direito, governaria o mundo de forma absoluta. Ela não se submete à discussão, mas quer ser obedecida e até mesmo questioná-la seria incorrer em culpa. No sentido segundo, a questão é muito diferente. As pessoas podem estar equivocadas sobre o errado e o certo. A maioria das pessoas está errada até certo ponto. Com que instrumentos os erros nesse campo podem ser corrigidos? A analogia mais útil aqui é a da razão, com a qual não me refiro a uma faculdade separada, porém, mais uma vez, o homem julgando por inteiro, só que agora não a respeito do bem e do mal, mas sobre a verdade e a falsidade. Dito isso, qualquer sequência concreta de pensamento envolve três elementos. Primeiramente, existe o acolhimento dos fatos para se pensar a respeito. Esses fatos são recebidos pelos nossos próprios sentidos ou pela descrição de outras mentes, isto é, a experiência ou a autoridade nos fornecem nosso material. Contudo, a experiência de cada pessoa é tão limitada que a segunda fonte é a mais comum. De cada 100 fatos sobre os quais se precisa pensar, 99 dependem de autoridade. Em segundo lugar, existe o ato simples e direto da mente em perceber verdades autoevidentes, como quando vemos que se A e B são ambos iguais a C, então todos são iguais entre si. A esse ato chamo de intuição. Em terceiro lugar, existe uma arte ou habilidade de ordenar os fatos de maneira que produzam uma série de intuições como essas, que, ao serem ligadas entre si, produzem uma prova da verdade ou da falsidade da proposição que estamos considerando. Dessa forma, numa prova geométrica, cada passo é visto pela intuição, e falhar em ver isso não significa ser um geômetra ruim, mas um idiota. A habilidade vem no arranjo do material em uma série de passos intuitivos. Falhar em fazer isso não significa idiotice, mas simplesmente que não se tem genialidade ou espírito de invenção. Falhar em seguir isso não necessariamente significa idiotice, mas que houve desatenção, ou que um defeito de memória nos impediu de ver todas as intuições em conjunto. Na verdade, todas as correções de erros no processo de pensamento são realmente correções no primeiro ou no terceiro elementos. O segundo, o elemento intuitivo, não pode ser corrigido se estiver errado, nem suprido se estiver faltando. Você pode fornecer novos fatos à pessoa ou forjar uma prova mais simples, isto é, uma concatenação mais simples de verdades intuitivas. Porém,
Quando você chega à absoluta inabilidade de perceber algum dos passos autoevidentes a partir dos quais a prova é construída, então você não pode fazer nada. Sem dúvida, essa inabilidade absoluta é muito mais rara do que supomos. Todo professor sabe que as pessoas estão constantemente reclamando que não conseguem perceber alguma inferência autoevidente, mas a suposta inabilidade é normalmente uma recusa do ato de ver, resultando tanto de uma paixão que quer não ver a verdade em questão, quanto de preguiça que simplesmente não quer pensar, quando a incapacidade é real. O argumento está no fim. Você é incapaz de produzir intuição racional por meio de argumentação, porque a argumentação depende da intuição racional. A prova depende daquilo que é improvável e que precisa apenas ser percebido. Dessa forma, uma intuição defeituosa é incorrigível. Isso não significa que não possa ser treinada pela prática da atenção e pela mortificação de paixões perturbadoras, ou corrompidas por hábitos opostos. Todavia, não está aberta à correção pela via da argumentação. Antes de deixar para trás o assunto razão, preciso dizer que a autoridade não apenas se combina com a experiência para produzir a matéria-prima, os fatos, mas também precisa ser usada. Frequentemente, no lugar do próprio processo de raciocínio como um método para se chegar a conclusões. Por exemplo, poucos de nós seguiram o raciocínio no qual estão baseadas 10% das verdades nas quais acreditamos. Nós as aceitamos como base na autoridade dos especialistas e agimos com sabedoria ao fazê-lo, pois, embora sejamos às vezes enganados, ainda assim viveríamos como selvagens se não os fizéssemos. Na realidade, todos os três elementos são encontrados na consciência. Os fatos, como já vimos, vêm da experiência e da autoridade. Não quero dizer com isso fatos morais, mas aqueles fatos a respeito de ações que não dizem respeito a quaisquer questões morais, pois não deveríamos nem mesmo discutir o pacifismo se não soubéssemos o que a guerra e a matança significam, nem a castidade, se ainda não aprendemos aquilo que os professores costumavam chamar de fatos da vida. Em segundo lugar, existem intuições puras a respeito daquilo que é absolutamente o simples bem e o simples mal como tais. Em terceiro lugar, existe um processo de argumentação pelo qual você organiza as intuições de modo a convencer uma pessoa de que um ato em particular é errado ou certo. E, finalmente, existe a autoridade como um substituto do argumento, alertando o indivíduo acerca do que lhe parece errado ou certo, algo que ele não descobriria por si mesmo e que é prontamente aceita se tiver boas razões para crer que essa autoridade é mais sábia e melhor que ele. A principal diferença entre razão e consciência é algo alarmante, e é o seguinte: enquanto as intuições indiscutíveis sobre as quais tudo depende são passíveis de ser corrompidas pela paixão, quando considerarmos a verdade e a falsidade, elas estarão muito mais sujeitas, estarão quase certas de ser corrompidas. Quando considerarmos o bem e o mal, pois, nesse caso, estaremos preocupados com alguma ação a ser realizada aqui e agora, ou deixada de lado por nós. E nem deveríamos considerar essa ação, a não ser que tenhamos um desejo de realizá-la ou não, de modo que nessa esfera somos subornados desde o princípio. Assim, o valor da autoridade em verificar, ou até mesmo em sobrepor a nossa própria atividade, é muito maior nessa esfera do que na esfera da razão. Portanto, também os seres humanos precisam ser treinados na obediência às intuições morais, até mesmo antes de tê-las, e anos antes de se tornarem racionais o suficiente para discuti-las, ou serão corrompidos antes de chegar o momento para a discussão. Essas intuições morais básicas são o único elemento na consciência que não pode ser discutido. Se puder haver alguma diferença de opinião que não revele que um dos implicados é um idiota moral, então isso não será uma intuição. Elas são as preferências definitivas da vontade para amar em vez de odiar e da escolha da felicidade em lugar do sofrimento. Existem pessoas tão corruptas que perderam até mesmo essas coisas.
assim como há pessoas que não conseguem perceber a prova mais simples, mas isso pode ser visto, na maioria dos casos, como a voz da humanidade como tal. Essas coisas são indiscutíveis, mas aqui começa o problema. As pessoas estão constantemente reivindicando esse status de inquestionáveis em relação aos seus julgamentos morais, que não são nem mesmo intuições, mas consequências remotas ou aplicações particulares delas, eminentemente abertas às discussões, uma vez que as consequências poderão ser ilogicamente depreendidas ou as aplicações falsamente concebidas. Dessa forma, você poderá encontrar um fanático da sobriedade que reivindica ter uma intuição inquestionável de que todo tipo de bebida é proibido, mas na realidade ele não pode reivindicar nada disso, pois a intuição real é que saúde e harmonia são coisas boas. Então, existe a generalização dos fatos de que a embriaguez produz doença e brigas, e talvez, se o fanático for também cristão, insere-se a voz da autoridade, que diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Depois vem a conclusão de que tudo que pode ser abusado é melhor que não seja usado de forma alguma, uma conclusão eminentemente discutível. Finalmente, existe o processo a partir do qual associações anteriores, arrogância e coisas semelhantes fazem da conclusão improvável algo que a pessoa julga inquestionável, pois não deseja discutir a respeito. Esse, portanto, é o nosso primeiro critério para decisões morais. A consciência no sentido, primeiro, aquilo que nos move a fazer o que é certo, que tem autoridade absoluta, mas a consciência no segundo sentido, nosso julgamento do que é correto, é uma mistura de intuições inquestionáveis e de processos altamente discutíveis de raciocínio ou de submissão à autoridade. Nada é para ser tratado como uma intuição, a não ser que seja algo que nenhuma pessoa normal tenha alguma vez sonhado em duvidar. O homem que simplesmente sente que a abstinência total da bebida ou do casamento é obrigatória deve ser tratado como o homem que simplesmente sente que é certo, que a peça Henrique VII não é de autoria de Shakespeare, ou que a vacinação não traz bem algum. Uma mera convicção não argumentada somente será adequada quando estivermos lidando com o que é axiomático. Essas perspectivas não são axiomáticas. Assim, começo descartando uma posição pacifista que provavelmente ninguém aqui sustenta, mas que poderá ser concebivelmente defendida. Aquela do homem que reivindica saber, fundamentado em intuição imediata, que toda a morte de seres humanos é em todas as situações um mal absoluto. Com uma pessoa que alcança o mesmo resultado por raciocínio ou autoridade, eu posso discutir. Do homem que reivindica não ter chegado a essa conclusão, mas que começou por ela, podemos apenas dizer que ele não pode ter uma intuição, como essa que ele reivindica. Ele está confundindo uma opinião, ou, o mais provável, uma paixão por uma intuição. Claro, seria rude dizer isso para ele. Para ele, podemos apenas dizer que se ele não for um idiota moral, então infelizmente o restante da humanidade é, incluindo os melhores e mais sábios, e que esse argumento é impossível diante desse abismo. Uma vez descartado esse caso extremo, volto para investigar como devemos decidir sobre a questão da moralidade. Vimos que todo julgamento moral envolve fatos, intuição e raciocínio. E se formos sábios o bastante para sermos humildes, envolverá alguma consideração pela autoridade também. Sua força dependerá da força desses 4 fatores. Dessa forma, ao avaliar que os fatos com os quais trabalho são claros e pouco disputados, que a intuição básica é indiscutivelmente uma intuição, que o raciocínio que liga essa intuição ao julgamento específico é forte e que concordo com a autoridade, ou, no pior cenário, não estou em discordância com ela, então posso confiar no meu julgamento moral com confiança razoável. Adicionalmente, se encontro pouco motivo para supor que alguma paixão secretamente influenciou minha mente, essa confiança é confirmada. Por outro lado, ao concluir que os fatos são duvidosos, que a intuição suposta não é de alguma forma óbvia a todas essas pessoas comuns, que o raciocínio é fraco e que a autoridade está contra mim, então provavelmente estarei equivocado. E se a conclusão a que tiver chegado também desperta uma forte paixão em mim mesmo,
Então minha suspeita deve intensificar-se em certeza moral. Por certeza moral quero dizer o grau de certeza apropriado às decisões morais, pois certeza matemática não é algo a ser buscado aqui. Agora, aplico esses testes ao julgamento seguinte. É imoral obedecer quando a sociedade civil da qual sou membro me ordena servir na guerra. Primeiro, aos fatos. O primeiro fato relevante admitido por todas as partes é que a guerra é muito desagradável. A maior contestação apresentada como fato pelos pacifistas seria que as guerras sempre fazem mais mal do que bem. Como seria possível saber se isso é verdade? Essa avaliação pertence a uma classe de generalizações históricas que envolvem uma comparação entre a real consequência de algum evento real e uma consequência que poderia se esperar se esse evento não ocorresse. Dizer que as guerras não trazem bem algum envolve a proposição de que, se os gregos tivessem se rendido a Xerxes e os romanos a Aníbal, o curso da história desde então teria sido talvez melhor, mas certamente não pior do que tem sido. Que o mundo mediterrâneo, no qual o poder de Cartago tivesse sucedido ao persa, teria sido pelo menos tão bom, feliz e frutífero para toda a posteridade como o mundo mediterrâneo em que o poder romano sucedeu ao grego. A questão aqui não é que tal opinião me parece imensamente improvável e que, por outro lado, ambas as opiniões são meramente especulativas. Não há maneira concebível de persuadir alguém sobre nenhuma delas. De fato, é duvidoso se toda a concepção de o que teria acontecido, isto é, de possibilidades não realizadas, seja mais do que uma técnica imaginativa para dar um relato retórico, vivido, daquilo que ocorreu. Que as guerras não trazem bem algum está, portanto, tão longe de ser um fato que dificilmente figuraria como uma opinião histórica. Nem seria possível consertar a questão ao dizer guerras modernas. Como poderíamos decidir se o efeito total teria sido melhor ou pior se a Europa tivesse se submetido à Alemanha em 1914? É verdade, sim, que as guerras jamais realizam metade do bem que os líderes das partes beligerantes dizem que elas farão. Nada nunca faz metade do bem, talvez nada nunca faça metade do mal, que se espera que façam, e isso pode ser um bom argumento para não se fazer uma propaganda muito estridente. Contudo, isso não é um argumento contra a guerra. Se uma Europa germanizada em 1914 tivesse sido um mal, então a guerra que impediu esse mal foi, até aqui, justificada. Chamá-la de inútil porque não resolveu o problema da pobreza e do desemprego seria como abordar um homem que acabou de sair vitorioso ao defender-se de um tigre selvagem e dizer: "Não adiantou nada, meu caro. Você não foi curado de seu reumatismo?" Quanto ao teste dos fatos, então, avalio a posição pacifista como fraca. Parece-me que a história está cheia de guerras úteis tanto quanto de guerras inúteis. Se tudo o que pode ser trazido contra a aparição frequente da utilidade é mera especulação sobre o que poderia ter acontecido, eu não me converti. Volto-me agora à intuição. Não há o que discutir, uma vez que a tenhamos encontrado. Há somente o perigo de se confundir a intuição com algo que é realmente uma conclusão, e por isso que necessita de argumentos. Precisamos de algo que as pessoas comuns nunca contestaram. Estamos em busca de um lugar comum. A intuição relevante parece ser que amar é bom e odiar é ruim, ou que ajudar é bom e prejudicar é ruim. A seguir, temos de considerar se o processo de raciocínio nos leva dessa intuição à conclusão do pacifista ou não. A primeira coisa que noto é que a intuição pode não conduzir à ação, até que seja limitada de um modo ou de outro. Você não pode fazer simplesmente o bem simplesmente ao ser humano. Você deve fazer este ou aquele bem a este ou aquele ser humano. E se você fizer este bem, não poderá ao mesmo tempo fazer aquele. E se você o fizer a estes seres humanos, não poderá fazer isso àqueles seres humanos. Desse modo, desde o início, a lei da beneficência envolve não fazer algum bem a algumas pessoas em certos momentos. Assim, isso se aplica, por exemplo, àquelas regras que, pelo que me consta, nunca foram questionadas.
de que deveríamos ajudar alguém a quem prometemos ajuda, em lugar de ajudar outra pessoa, ou um benfeitor, em lugar de alguém que não tenha qualquer exigência de nós, ou um compatriota mais que um estrangeiro, ou um parente em lugar de um mero compatriota. Isso, de fato, mais frequentemente, significa ajudar A em prejuízo de B, que se afoga enquanto você puxa A para fora da água. Mais cedo ou mais tarde, isso envolve ajudar A ao fazer, na realidade, algum grau de violência a B, mas quando B comete alguma ofensa contra A, você não deverá fazer coisa alguma, o que desobedece à intuição, ou deverá ajudar um contra o outro. Certamente a consciência não lhe dirá para ajudar B, o culpado, portanto, o que permanece é ajudar A. Até aqui, suponho, estamos todos de acordo. Se o argumento não é para terminar numa conclusão antipacifista, um dos dois pontos de parada tem de ser escolhido. Você terá de dizer que a violência em relação a B é legítima somente se não terminar em morte, ou que matar indivíduos é de fato legítimo, mas a matança em massa da guerra, não. No que concerne à primeira, não matar B, admito a proposição geral de que a menor violência feita a B será sempre preferível à maior, desde que seja igualmente eficiente em restringi-lo e igualmente boa para todos os envolvidos, inclusive B, cuja demanda é inferior à de todas as demandas envolvidas, mas não inexistente. Contudo, eu não concluo que matar B seja sempre errado. Em alguns casos, por exemplo, numa pequena e isolada comunidade, a morte pode ser o único método eficiente de contenção. Em qualquer comunidade, seu efeito sobre a população, não apenas dissuasiva através do medo, mas também como uma expressão da importância moral de certos crimes, pode ser válida. Quanto a B em si, penso que um homem mau fará, pelo menos, um bom final na ala de execuções, seja algumas semanas depois do crime, ou no hospital prisional 20 anos mais tarde. Não estou alistando alguns argumentos para demonstrar que a pena de morte é indubitavelmente correta. Estou somente defendendo que ela não é indubitavelmente errada. É uma questão sobre a qual boas pessoas poderão discordar legitimamente. Quanto à segunda, matar B, a posição parece ser muito mais clara. É discutível se a situação de um criminoso possa ser sempre resolvida satisfatoriamente sem a pena de morte. É certo que uma nação inteira não pode ser impedida de conquistar aquilo que quiser, exceto pela guerra. É também quase que igualmente certo que a absorção de certas sociedades por outras sociedades é um grande mal. A doutrina que afirma que a guerra é sempre o maior mal parece implicar uma ética materialista, uma crença de que a morte e a dor são os maiores males. Mas eu não penso assim. Penso que a supressão de uma religião superior por uma inferior, ou mesmo de uma cultura secular mais elevada por uma inferior, é um mal maior. Nem sou muito tocado pelo fato de que muitos dos indivíduos que abatemos na guerra são inocentes. De certa forma, isso não faz da guerra algo pior, e sim melhor. Todas as pessoas morrem, a maioria, de forma infeliz. Que dois soldados em lados opostos, cada um acreditando que seu próprio país está certo, cada um no momento em que seu egoísmo está mais suspenso e a sua vontade de se sacrificar está em ascendente, matem um ao outro na batalha, não me parece, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais terríveis neste mundo tão terrível em que vivemos. Evidentemente, um deles ao menos deve estar errado. E é claro que a guerra é um malefício enorme, mas essa não é a questão. A questão é se a guerra é o pior dos males do mundo, de maneira que qualquer estado de coisas que possa resultar da submissão é certamente preferível. Não vejo nenhum argumento realmente contundente em favor desta perspectiva. Outra tentativa de obter uma conclusão pacifista da intuição é de um tipo mais político e calculista, expressa da seguinte forma: se não é o pior dos males, ainda assim a guerra é um grande mal. Portanto, deveríamos todos desejar remover esse mal se formos capazes. Mas, como cada guerra nos conduz à próxima, logo a remoção da guerra deve ser buscada. Precisamos aumentar pela propaganda a quantidade de pacifistas em cada nação até que se torne grande o suficiente para impedir essa nação de ir à guerra, o que me parece um trabalho impossível. Somente sociedades liberais toleram os pacifistas. Numa sociedade liberal, a quantidade de pacifistas será grande o bastante para impedir
que o Estado seja beligerante ou não. Se não for, você não alcançou coisa alguma. Se for grande o suficiente, então você entregou o Estado que tolera a presença dos pacifistas a seu vizinho totalitário que não os tolera. O pacifismo desse tipo toma o caminho mais direto para um mundo em que não haverá pacifistas. Pode-se fazer a pergunta se existe outro tipo de esperança, uma vez que a esperança do pacifismo de abolir a guerra é fraca. A questão, porém, diz respeito a uma maneira de pensar que considero estranha. Consiste em presumir que as grandes e permanentes infelicidades da vida humana devam ser curáveis se pudermos achar a cura certa. Em seguida, prossegue por eliminação e conclui que aquilo que restou, ainda que dificilmente se prove como cura, deveria ainda assim resolver a questão. Daí, explica-se o fanatismo de marxistas, freudianos, eugenistas, espiritualistas, douglassistas, unionistas, federalistas, vegetarianos e todo o resto. Entretanto, não recebi nenhuma garantia de que qualquer coisa que pudermos fazer vai erradicar o sofrimento. Creio que os melhores resultados são obtidos por pessoas que trabalham de maneira discreta, com objetivos limitados, tais como a abolição do comércio de escravos, a reforma prisional, a melhoria nas condições de trabalho ou o combate à tuberculose. Não por aqueles que pensam que podem alcançar a justiça universal, a saúde ou a paz. Penso que a arte da vida consiste em lidar com cada um dos males imediatos da melhor maneira possível. Evitar ou adiar uma guerra específica através de articulações políticas moderadoras, tornar uma campanha específica mais curta por força ou habilidade, ou menos terrível pela misericórdia do vencedor em relação aos civis derrotados, é mais útil do que as propostas de paz universal que já foram feitas. Assim como o dentista que pode pôr fim à dor de dente merece mais da humanidade do que todas as pessoas que pensam ter algum esquema que produza uma raça perfeitamente saudável. Portanto, não encontro nenhuma razão muito clara e decisiva para deduzir do princípio geral de beneficência a conclusão de que devo desobedecer à autoridade constituída se for chamado a servir como soldado. A seguir, quero refletir sobre a autoridade. A autoridade pode ser tanto especial quanto geral, humana ou divina. A autoridade humana especial em que me baseio nessa questão é aquela da sociedade a que pertenço. Essa sociedade, pela sua declaração de guerra, decidiu a questão contra o pacifismo nesse caso específico, e por meio de suas instituições e práticas de séculos, decidiu contra o pacifismo em geral. No caso de ser um pacifista, tenho contra mim Arthur e Alfred, Elizabeth e Cromwell, Walpole e Burke. Terei minha universidade, minha escola e meus antepassados contra mim. Terei a literatura de meu país contra mim, e não poderei nem mesmo abrir meu exemplar de Beowulf, de Shakespeare, de Johnson, nem de meu Wordsworth, sem ser reprovado. Agora é claro que essa autoridade da Inglaterra não é definitiva, mas existe uma diferença entre a autoridade conclusiva e a autoridade sem peso algum. As pessoas podem ter diferenças de opinião sobre que peso dariam à quase unânime autoridade da Inglaterra. Neste ponto, não estou preocupado com a avaliação disto, mas apenas com observação de que qualquer peso que tenha é contra o pacifismo. E é claro que a minha responsabilidade de levar em conta essa autoridade é aumentada pelo fato de que tenho uma dívida para com essa sociedade, pelo meu nascimento e pela minha criação, pela educação que me permitiu ser um pacifista e pelas leis tolerantes que me permitem continuar sendo um pacifista. É isso em relação à autoridade humana especial. A sentença quanto à posição da autoridade humana geral é igualmente clara. Desde os primórdios da história até o afundamento do navio Terry's Bay, o mundo ecoa com os louvores à guerra justa. Para ser um pacifista, devo me afastar da companhia de Homero e de Virgílio, de Platão e de Aristóteles, de Zaratustra e da Bhagavad Gita e de Cícero e da Montaigne da Islândia e do Egito. Desse ponto de vista, sou quase tentado a responder ao pacifista como Johnson respondeu a Goldsmith. Não, senhor. Se não quiser levar em consideração a opinião universal da humanidade, não tenho mais nada a dizer. Embora Hooker tenha dito que a voz geral e perpétua dos homens é como a sentença do próprio Deus, estou ciente de que, ainda assim, muitos ouvirão e darão pouca ou nenhuma importância a isso.
essa desconsideração da autoridade humana pode ter duas raízes. Pode originar-se da crença de que a história humana é um movimento simples e não linear do pior para o melhor, aquilo que é denominado fé no progresso, de tal forma que qualquer geração será sempre mais sábia em todos os aspectos do que todas as gerações anteriores. Para aqueles que acreditam nisso, nossos antepassados são substituídos e nada há de improvável na afirmação de que o mundo todo estava errado até ontem e agora, subitamente, que agora está correto. Devo confessar que não posso debater com essas pessoas, pois não compartilho de sua premissa básica. Os que acreditam no progresso notam corretamente que no mundo das máquinas, o novo modelo suplante o antigo. Disso inferem falsamente um tipo de superação similar em coisas tais como virtude e sabedoria. Mas a autoridade humana pode ser descartada numa base completamente diferente. Pode ser sustentado, ao menos por um pacifista cristão, que a raça humana é decaída e corrupta, de forma que mesmo com o consentimento de grandes mestres e sábios e de grandes nações totalmente separadas no tempo e no espaço, não se fornece nenhuma pista quanto ao bem. Se essa contestação é feita, temos de nos voltar para o nosso próprio tópico, o da autoridade divina. Farei considerações sobre a autoridade divina exclusivamente em termos do pensamento cristão. Quanto às outras religiões da civilização, acredito que somente uma, o budismo, seja genuinamente pacifista. De qualquer forma, não estou suficientemente informado a respeito dessas religiões para discutir suas ideias de maneira proveitosa. Ao nos voltarmos para o cristianismo, encontramos o pacifismo alicerçado quase exclusivamente em certas palavras de Nosso Senhor. Se tais palavras de Jesus não estabelecem a posição pacifista, seria inútil tentar baseá-lo nos securus judicati da cristandade como um todo, pois quando busco essa orientação, encontro a autoridade como um todo contra mim. Ao ler os 39 artigos, a declaração é que minha autoridade imediata como um anglicano, encontro, escrito preto no branco, que é lícito para homens cristãos, sob as ordens do magistrado, empunhar armas e servir nas guerras. Os dissidentes podem não aceitar isso, então posso indicar que leiam a história dos presbiterianos, que não é nada pacifista. Os papistas podem não aceitar isso, então posso indicar a eles a regra de Tomás de Aquino. Abre aspas. Assim como os príncipes licitamente defendem suas terras pela espada contra as desordens internas, também é incumbência deles defendê-las pela espada contra os inimigos externos. Fecha aspas. Ou no caso de se exigir autoridade patrística, vale citar Agostinho. Abre aspas. Se o discipulado cristão reprovasse inteiramente a guerra, então essa resposta teria sido dada inicialmente àqueles que buscaram o conselho da salvação no Evangelho, de que eles deveriam depor suas armas e retirar-se totalmente do serviço de soldado. Mas eis os que realmente lhes foi dito: não pratiquem a extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Quando ele os exortou a se contentarem com o salário de soldado, não os proibiu de serem pagos como soldados. Fecha aspas. No entanto, não haveria fim para a verificação de vozes individuais. Todos os organismos que se afirmam igrejas, isto é, que afirmam o sucedimento apostólico e aceitam os credos, têm constantemente abençoado aquilo que consideram como armas de justiça. Doutores, bispos e papas têm constantemente frisado suas posições desfavoráveis à posição pacifista. Também não acredito que encontremos alguma palavra sobre o pacifismo nos escritos apostólicos, que são mais antigos que os evangelhos e representam, se algo puder fazê-lo, aquela cristandade original a partir da qual os próprios evangelhos são produto. Toda a argumentação cristã pelo pacifismo depende, portanto, de certas afirmações do Senhor, tais como: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Quero agora tratar do cristão que diz que isso deve ser aceito sem ponderações. Não preciso dizer, pois isso sem dúvida já foi mencionado a você antes, que tal cristão é obrigado a considerar todas as outras afirmações de Nosso Senhor da mesma maneira, pois ninguém faltará com respeito à pessoa que dá esmola a todos que lhe pedirem em todas as ocasiões, e que, finalmente, tenham entregado aos pobres tudo o que possuía. É com esse tipo de pessoa que eu suponho debater.
Pois quem acharia adequado responder àquela pessoa incoerente que considera as palavras de nosso Senhor a rigor quando elas o dispensarem de uma possível obrigação e as considerem com flexibilidade quando exigirem que ele se torne um mendigo? Existem 3 maneiras de interpretar o mandamento de oferecer a outra face. Uma é a interpretação pacifista no sentido literal de impor o dever da não resistência a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Outra interpretação é a reducionista no sentido de ser uma forma oriental hiperbólica de dizer que você deveria suportar muitas coisas e ser alguém que procura apaziguar os outros. Tanto você quanto eu concordamos em rejeitar essa perspectiva. Portanto, o conflito é entre a interpretação pacifista e uma terceira que irei propor agora. Acredito que o texto significa exatamente o que diz, mas com uma reserva subentendida em favor daqueles casos obviamente excepcionais, que todo ouvinte iria presumir naturalmente como exceção, sem que tivesse de ser orientado para tanto. Dito mesmo numa linguagem mais lógica, penso que o dever da não resistência é afirmado aqui no que diz respeito a ferimentos sem qualificação, mas sem predispor nada do que podemos ter de permitir depois sobre ferimentos qualificados. Ou seja, na medida em que os únicos fatores relevantes no caso são um ferimento em mim, feito pelo meu próximo, e um desejo por retaliação de minha parte, então eu sustento que o cristianismo ordena a absoluta mortificação desse desejo. Nenhum espaço é dado à nossa voz interior, que diz: ele fez isso comigo, então eu vou fazer o mesmo com ele. Mas no momento em que você introduz outros fatores, é claro que o problema é alterado. Será que alguém supõe que os ouvintes de Nosso Senhor entenderam que ele quis dizer que se um maníaco homicida, procurando matar uma terceira pessoa, tenta me tirar do caminho, eu deveria ficar de lado e deixar que ele chegue até a vítima? De qualquer maneira, imagino ser impossível que entendessem o Senhor querendo dizer isso. Acho igualmente impossível que eles supusessem Jesus dizendo que a melhor maneira de se criar um filho é deixá-lo bater em seus pais toda vez que ficasse bravo, ou dar ao filho também o mel, se ele tivesse pegado o pote de geleia. Creio que o sentido das palavras era perfeitamente claro. Uma vez que você é simplesmente uma pessoa irritada que foi ferida, mortifique sua ira e não bata de volta. Isso deveria ser presumido mesmo se fosse um magistrado golpeado por uma pessoa comum, um pai golpeado pelo filho pequeno, um professor por um estudante, uma pessoa sã por um louco ou um soldado pelo inimigo público. Seus deveres podem ser muito diferentes porque pode haver outros motivos além da retaliação egoísta para bater de volta. De fato, como o público era de pessoas individuais em uma nação desarmada, parece difícil que eles tenham presumido que o Nosso Senhor estivesse falando de guerra. Não seria em guerra que eles estariam pensando. O que mais provavelmente estava na mente deles eram os conflitos entre os moradores de um vilarejo. Essa é a minha razão principal para preferir essa interpretação à sua. Qualquer afirmação deve ser considerada no sentido em que teria sido percebida no tempo e no lugar em que foi feita. Mas eu também penso que, tomada dessa maneira, ela se harmoniza melhor com as palavras de João Batista aos soldados e com o fato de que uma das poucas pessoas a quem Nosso Senhor elogia sem reservas era um centurião romano. Também me permite supor que o Novo Testamento é coerente consigo mesmo. O apóstolo Paulo aprova que o magistrado use a espada, Romanos 13,14, e assim o faz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,14. Se as palavras de Nosso Senhor devem ser tomadas no sentido não qualificado que o pacifista exige, seremos então forçados a concluir que o verdadeiro significado dado por Cristo e que está encoberto para aqueles que viveram na mesma época e falaram a mesma língua que ele, e a quem ele mesmo escolheu como seus mensageiros ao mundo, bem como de todos os seus sucessores, foi finalmente descoberto em nosso tempo. Sei que haverá pessoas que não acharão que esse tipo de coisa seja difícil de acreditar, assim como existem pessoas prontas para sustentar que o verdadeiro significado de Platão ou Shakespeare, estranhamente oculto de seus contemporâneos e sucessores imediatos, preservou sua virgindade para os ousados abraços de um ou dois catedráticos modernos. Contudo, não posso aplicar às coisas divinas um método de exegese que eu já rejeitei com desprezo em meus estudos de leigo. Qualquer teoria que se baseia num suposto Jesus histórico,
a ser escavado dos evangelhos e colocado em oposição ao ensino cristão, pois produz um Jesus histórico multifacetado, um Jesus liberal, um Jesus pneumático, um Jesus bartiano, um Jesus marxista. São a safra barata da lista de cada editora, como novos Napoleões e novas Rainhas Vitória. Não estou à procura de fantasmas para minha fé e salvação. A autoridade cristã, portanto, falha comigo em minha busca pelo pacifismo. Ainda permanece a questão de que, se eu ainda me mantenho como pacifista, deveria suspeitar da influência secreta de alguma paixão. Espero não ser mal compreendido aqui. Não tenho intenção de me juntar a algum tipo de zombaria a qual aqueles de sua persuasão são expostos na imprensa popular. Digo, desde o princípio, que acredito que seja improvável haver alguém presente que seja menos corajoso do que eu, mas também tenho de dizer que não existe uma pessoa viva tão virtuosa que necessite sentir a si mesma insultada ao ser solicitada a considerar a possibilidade de uma paixão deformada quando a escolha é entre muita felicidade e tanta desventura. E que não haja qualquer dúvida. Tudo o que tememos, todo tipo de adversidade, é severamente reunido na vida de um soldado em serviço ativo. Como a doença ameaça produzir dor e morte, como a pobreza ameaça deixar mal acomodado, como o frio ou calor com sede ou fome, como a escravidão ameaça com sofrimento, humilhação, injustiça e mando arbitrário. Como o exílio separa você daqueles que ama, como nas galés romanas aprisiona você em confinamento com companheiros indesejáveis. Pronuncia todos os males temporais, cada mal exceto a desonra e a perdição final. E aqueles que suportam não gostam tanto quanto você não gosta. Por outro lado, embora talvez não seja falha sua, certamente é fato que o pacifismo ameaça você com quase nada. Algum desprezo público, sim, de pessoas cuja opinião você descarta e cuja sociedade você não frequenta, logo recompensado pela calorosa aprovação mútua que existe inevitavelmente em qualquer grupo minoritário. Quanto a mais, oferece a continuidade com a vida que você conhece e ama, entre as pessoas e nos ambientes que você conhece e ama. Oferece a você o tempo necessário para estabelecer os fundamentos de uma carreira, pois, querendo ou não, você não pode recusar receber os empregos pelos quais os soldados dispensados irão algum dia procurar em vão. Você nem mesmo tem de temer, como os pacifistas podem ter tido a experiência de temer na última guerra, que a opinião pública não irá punir você quando a paz chegar, pois aprendemos agora que, apesar de um mundo ser lento para perdoar, é rápido para esquecer. Portanto, é por isso que eu não sou um pacifista. Se eu tentasse ser acharia uma base de fatos muito duvidosa, um raciocínio obscuro, um peso de autoridade tanto humana como divina contra mim, um embasamento forte para suspeitar que meus desejos induziram minha decisão. Como já disse, decisões morais não comportam certeza matemática. No fim das contas, pode ser que o pacifismo esteja certo, mas isso me parece uma aposta muito improvável, aliás, improvável demais, para fazer eu enfrentar a voz de quase toda a humanidade contra mim.